Prezados, eu vou fazer a análise desse circuito. Se vocês observarem, é o circuito da questão 2 da atividade de fundamentos de eletricidade. Eu utilizei exatamente o mesmo circuito para fazer os valores de resistência, para que vocês consigam, com a mesma estratégia de avaliação, resolver. Como eu havia mencionado, e é muito importante, eu vou usar uma nomenclatura para a gente conseguir endereçar todos os resistores devidamente para fazermos o cálculo da resistência equivalente. Quando retornarmos calculando as tensões e correntes, a gente consiga se encontrar no circuito. Então, analisando esse circuito no primeiro momento, vejam que eu tenho cargas em paralelo. Eu afirmo que são cargas em paralelo porque eles estão fisicamente ligadas ao mesmo lugar, e o resultado desse paralelismo estará em série aqui, por exemplo, com R3. Então, necessariamente eu preciso resolver essa associação em paralelo para posteriormente eu conseguir seriar com R3. Nesse caso, vejamos que de forma bem simples, eu vou calcular o resistor equivalente a 6 e 7, então essa forma de nomear já me facilita entender depois que esse resistor aqui será equivalente à associação dos dois. Então, nesse caso específico, se vocês analisarem, nós temos dois resistores em paralelo com a mesma resistência, então eu posso utilizar simplesmente o valor médio, ou seja, eu vou colocar a resistência de R dividido pela quantidade de resistores, dois resistores. Nesse caso, R6 e 7 são 10 ohms, ou seja, a resistência de qualquer um deles, porque são iguais, dividido pela quantidade, são dois resistores. Se eu tivesse 3, 4 ou mais resistores com resistências iguais, eu poderia utilizar a mesma fórmula. Nesse caso aqui são 2, então essa resistência equivalente a 6 e 7 são 5 ohms. Fazendo agora uma nova análise, observe que é como se eu tivesse um resistor aqui no meio, equivalente a esses dois resistores. Então aqui eu teria, eliminando 6 e 7, é como se eu tivesse um resistor equivalente aos dois, R6, 7, com resistência de 5 ohms. Agora, observe que eu consigo visualizar que esse resistor 6 e 7 está em série com R3. As associações em série, eu sempre só preciso somar. Independente da quantidade, a associação de série eu só preciso somar. Então, assim, eu tenho uma resistência agora equivalente a 3, 6 e 7, e essa associação vai resultar na soma de R3 mais R6, 7. Ou seja, o resistor equivalente a 3, 6, 7 são 10 ohms de R3 mais 5 ohms equivalente a 6 e 7. Assim, nossa resistência equivalente a 3, 6 e 7 são 15 ohms. Eu vou desenhar agora para ficar uma visualização mais fácil. Eu vou desenhar o mesmo circuito. Observe que eu mantenho ainda nosso resistor R1, nosso resistor R2, nosso resistor R5. Aqui embaixo, nosso resistor R4, bem pequenininho. As mesmas resistências, não fizemos ainda nenhuma associação com eles. Nossa fonte V1 com 40 volts. E aqui eu tenho um resistor que calculamos R6, 7, R3, 6 e 7 é equivalente a esses três. Então agora eu consigo representar aqui um resistor com 15 ohms de resistência, equivalente ao resistor 3, 6 e 7. Vejam que